de si que precisa de atenção. Reconhecer a nossa infância, o que nós nos tornamos, é fundamental para uma maternidade mais leve, respeitosa e responsável. Esse é o nosso assunto de hoje com a educadora parental Gabi Arruda, que está lançando um livro sobre esse tema. Maravilhosa! Você tá muito linda de poazinho. Ah, gostou? Gostei. Obrigada. Eu acho que você tem uma foto super Tem. que tá com essa blusa. Olha, Tem. pessoal, repara em tudo. Você viu, né, gente? Não some. Ah, fala Gabriela nada. Arruda. Gabi, quando a gente fala, eu tava conversando com o Parra hoje, sobre essa olhar pra nossa infância. Porque assim, o que eu vejo hoje, você me corrija, ver se é isso mesmo e tudo mais. Tem muitos adultos que se machucaram na infância e acabam virando adultos que sangram em outras pessoas e às vezes, muitas vezes, nos próprios filhos. Isso acontece? Isso acontece. É aquela frase, né, que você já deve ter ouvido falar. Se a gente não se curar daquilo que nos feriu, a gente vai sangrar em cima de pessoas que não nos cortaram. Ai, nossa. Porque não foi, geralmente, não é o nosso parceiro, parceira que tá sangrando, né, que cortou a gente, Exatamente. na verdade. Mas a gente desconta. sangra, a gente desconta neles, nos filhos, nos amigos, quando na verdade essas feridas foram feitas inconscientemente lá na infância. A gente é mãe, né, Sara? E quem tá assistindo a gente também erra tentando acertar. A gente não quer errar, mas não existe maternidade perfeita. Não existe, né? Nem a nossa que a gente recebeu, nem a que a gente dá hoje para os nossos filhos. Mesmo sabendo tudo que a gente tenta ir buscando, não vai existir. Não vai, porque o cérebro humano, ele é uma caixinha de surpresas. Às vezes você aprende um jeito e você tenta aplicar, mas a criança vai entender aquilo de forma diferente. Eu falo muito para os pais assim, quantos filhos você tem? Eles não são diferentes? Você é a mesma mãe e o mesmo pai para duas crianças. Mas por que para um parece que dá certo e para o outro vira rebelde, não dá certo? E sempre a gente vai ter um filho que é diferente do outro. Justamente por isso, a percepção é diferente porque nós somos diferentes. Às vezes o que eu recebo vai ser bom e a Sara, se fosse minha irmã, não seria bom. Porque você tem uma outra perspectiva sobre as coisas, você tem uma outra identidade, uma outra personalidade. Então, a criança interior dentro da gente, ela diz respeito à nossa história, nossa história de vida, o que a gente carregou de aprendizado. A gente nasce como um livro em branco e a gente vai escrevendo a nossa história a partir de tudo aquilo que a gente vê, ouve e sente. Nem sempre para com a gente, mas nas relações, por exemplo. Se eu cresci num lar onde o casamento dos meus pais não era saudável, um casamento saudável, eles não eram saudáveis enquanto casal, eu vou olhar para o relacionamento de uma forma mais deturpada. Então, será que eu vou acreditar que casamento saudável existe? Será que eu vou acreditar que relacionamento duradouro existe? Será que eu vou acreditar que existe um homem carinhoso, respeitoso? Que a mulher tem que servir o homem? O que é esse servir dentro dessa minha percepção? Então, tudo vai depender daquilo que eu tô vendo e absorvendo na infância. Tem muita gente que fala assim, apanhei a vida inteira e não morri. Não é? Aí eu costumo dizer, até no livro tem um capítulo que eu falo só sobre isso. O capítulo chama Apanhei e não morri. Não morreu, mas quem defende isso tem dificuldade em expressar os sentimentos, em falar, né? Falar sobre o que está sentindo. Uma pessoa geralmente muito agitada, ansiosa demais, fechada, egoísta, amargurada. Então não morreu, mas ela tem vários outros problemas de relacionamento e problemas emocionais que ela finge não ter. E não é sobre morrer. Não. Porque a gente não educa um filho para que ele morra. Não. Para viver com qualidade, emocionalmente estável e sempre evoluindo, né? Não basta não morrer, né? Tá muito além. Esse livro você está lançando Acolhendo a Criança Interior, coordenadora editorial, Gabriela Arruda. Na verdade, tem várias participações no livro. Isso, ele é um livro de coautores. Então, nós somos em 22 coautores. Que legal. Dentro desse livro tem psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, pediatras, fisioterapeutas, educadores, fonoaudiólogos, você sabe, né? E é um livro lindo, cada um trazendo a sua experiência. Que legal. Clínica e também de vida em relação a esse tema lindo, né? Que é a criança interior. Então, eles vão trazer como a gente deve fazer, por que a gente tem dificuldade em fazer, porque a gente tem que olhar para trás. Se você é mãe hoje, se você é avô, porque eu sei que tem bastante avós, né? Que assistem o programa.
a gente sempre tem o que melhorar. Sempre, né? Às vezes a gente pode ter uma vozinha aqui assistindo a gente falando assim, eu tenho dificuldade em falar eu te amo pro meu filho. Né? Às vezes é um avô que tá aqui, eu sei falar eu te amo pro meu neto, mas não sei falar pro meu filho. E tem muito isso, porque às vezes a geração antiga, né, lá atrás, geração do meu avô, da minha avó, bisavô, eles achavam que demonstrar amor era sinal de fraqueza e de falta de autoridade. Então, se eu demonstrar que eu amo, se eu abraçar muito, se eu mostrar o meu sentimento, eu vou perder o respeito deles. Quando, na verdade, é o contrário. Quanto mais a gente dá isso, mais respeito e admiração a gente recebe. Por isso que tem tantos hoje pais e avós que reclamam, né? Tô sempre sozinho, ninguém vem me visitar. A gente tem que liberar o perdão, né? E tentar reconstruir essa relação, mas muitas coisas a gente está colhendo aquilo que a gente plantou. Gente, é muito sério, muito delicado. Isso não envolve, não tem a ver com classe social, isso não tem a ver com faixa etária, isso não tem a ver com nada. Todo mundo passa por isso, porque todo mundo teve pai ou mãe, ou teve alguém que foi o que criou, então um avô, uma avó, né? Alguém que adotou. Então a gente passa por isso. Então como que a gente está lidando com isso? Isso é muito importante. E é uma evolução nossa. E se a gente evolui, tudo que está à nossa volta evolui também, porque a tratativa, né? O tratamento que eu vou dar para as outras coisas vai ser diferente. E assim, a gente tem que reconhecer as nossas falhas. Porque a gente erra, né, Gá? Sim, e tem muitos pais e avós que eles têm dificuldade. Como é que eu vou admitir que eu errei? A gente também tem. Sim, mas eu acho que a geração antiga é pior, Sara. Mais irredutível? É porque, na verdade, existe um pensamento assim, se eu admitir que eu falhei, como é que eu vou ser vista a partir disso? E quando, na verdade, eu fiz tudo pelo bem dos meus filhos. Fez, mas isso não exclui as falhas. Então, a reconciliação, porque não importa, tem gente que fala assim pra mim, eu já atendi avós, né? Delas vêm assim pra mim, mas isso é lindo, mas agora serve pra minha filha, né? Porque o meu tempo já se perdeu. Eu falo, enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida há esperança. Então, tem como a gente se reconciliar, né? Abra seu coração, admite as suas falhas, peça perdão. Isso não é perda de autoridade, isso é uma construção de um novo relacionamento. Olha só a mensagem que a gente recebeu de uma telespectadora, 43 999520380, mensagem da Emilene. Hoje eu sou casada, mas as lembranças não morrem e nos perseguem. As feridas interiores não curam. Curam. Né? Então, cura. É difícil, é difícil. É que assim, a gente tem que entender que somos vítimas de outras vítimas. É muito fácil a gente só olhar para aquilo que nos faltou e tentar ter isso de volta. Só que se a gente for avaliar, os nossos pais deram pra gente algo a mais do que eles receberam. Assim como os pais dos nossos pais também. E assim por diante. Então, hoje eu sou uma mãe melhor do que minha mãe foi pra mim. E a minha mãe foi uma mãe melhor do que a minha avó foi pra ela. E a gente espera que os nossos filhos sejam pais melhores do que nós fomos. Se Deus quiser. Então, assim, somos vítimas de outras vítimas. As falhas, né, que nem ela trouxe aqui, as feridas não curam, elas perseguem a gente. Porque se a gente tem esse pensamento ainda de que as feridas perseguem, eu ainda tenho uma expectativa de receber o que eu gostaria. Se eu tenho uma expectativa de receber o que eu gostaria, eu não liberei o perdão total. Eu ainda busco reconhecimento, eu ainda busco aprovação. Por que será que faltou? Vamos olhar a história de vida dos nossos pais. Né? Com certeza foi pior do que a nossa. Com certeza. E vamos tentar descobrir se eles não tentaram dar algo a mais pra gente. Exatamente. Não é? E olhá-los também com esse olhar assim, eles são imperfeitos. Eles fizeram o melhor, vamos acolher os nossos pais. Que não é uma tarefa fácil, mas a gente tenta fazer. E não é simples, Não é simples, não é simples, tá, gente? Ó, vamos no lançamento do livro? Vamos. Acolhendo a Criança Interior, dia 17 agora, das 6 horas da tarde até as 21, lá na livraria da Vila Shopping Aurora. Né? Segundo piso, tá bom? Todo mundo convidado, olha lá, Acolhendo a Criança Interior. Não só a Gabi, mas todos os outros coautores também estarão lá. Eu acho que é muito legal a gente passar, prestigiar, adquirir um livro de pessoas daqui, da nossa região, que estão fazendo um trabalho belíssimo e que vale, na verdade, para todo mundo, viu? Obrigada, parabéns! E nossa embaixadora do Vermais, que orgulho! Traga seus coautores, cada vez um. Olha que legal, para tratar os assuntos. Acho que cada vez você pode trazer um coautor. Porque cada um vai abordar um tema, não é? Sim.
Vamos, gente, começar uma série assim? Acolher nossa criança interior, tentar lidar com isso, enfrentar os nossos monstros e sermos pessoas melhores? Hã? Vai ser legal, Gostei. Gostei da sua Fechou? ideia. Fechou, Samantinha? Já agenda aí, já agenda aí.